Estamos de volta com o Batuque de Bamba, especial hoje na comemoração dos 30 anos da conquista do Curitiba de 1985, recebendo hoje aqui no estúdio Universal Mix, onde estaremos fazendo sempre o Batuque de Bamba daqui para frente, os jogadores daquela conquista: André, Vavá, Caxias, Dida, Tobi, Eliseu e o Gil. Um agradecimento especial, né, o apoio para esse programa aqui na Universal Mix, que fica em Santa Felicidade. Então, um estúdio, esse que estamos, 3272-0099. Se você precisar de gravação, de ensaio, é de primeira, hein? 3272-0099. Fala com o Fabrício aí que você vai ser muito bem atendido. E também o apoio dos amigos Coxa Brancas, o Celso da Galgani, corretora de seguros, 3656-6033. O Tobi, que é barbeiro pra caramba, vive batendo o carro, né? Então anota aí, Tobi. Galgani, corretora de seguros, 3656-6033. E aí, padrinho, como é que é esse negócio? E o pessoal também, outro amigo, né? O José Mauri, que tem uma marmoraria âncora, ali no Bacaxeri, Monteiro Torinho, 1912, né? 1912. Fone 3257-1912. 3257-1912. Então, quem precisar de pedra, mármore, aquelas coisas todas, né? Para fazer aquela casa bonitona, aquela reforma naquela churrasqueira, para fazer lá e chama a gente para ir lá, né? Certo, Eliseu? E dizendo que o Batuque de Bamba tem o patrocínio da Expedini Tratoria Expressa, sempre em todos os grandes shoppings da cidade e ali na Praça Osório, a sua matriz. Bom, no último bloco a gente vai começar já com música para alegrar a galera aí, né? No bloco anterior, eles pediram a GP e Benito, você fez o AGP. E Benito, sai? Vambora, compadre. Não podemos ficar devendo, né? Charlie Brown, Vavá? Os campeões, né, meu compadre? Ô, Vavá, você dançou muito isso aí, quando cada vitória ele, né? No Mustache Saldenense. Ô, só. Vavá era um pé de valsa danado, rapaz. Só na espalha. Vamos que vamos? Um, dois. Vamos lá, meu compadre. Alô, Benito de Paula, homem da montanha. Meu amigo Charlie Brown. Meu amigo Charlie Brown. Charlie Brown, Charlie Brown. Meu amigo Charlie Brown. Alô, Tobi, alô, Dida. Meu amigo Charlie Brown. Se você quiser, vou lhe mostrar a nossa São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, a gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar a leve mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar meu Rio de Janeiro, no seu carnaval. Ô, Charlie, meu amigo Charlie Brown. Meu amigo Charlie Brown. Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown. Meu amigo Charlie Brown. Meu amigo Charlie Brown. Se você quiser, vou lhe mostrar. Em 85 ficou na memória. Se você quiser, vou lhe mostrar essa rapaziada que entrou pra história. Se você quiser, vou lhe mostrar torcida Coxa Branca toda com emoção. Se você quiser, vou lhe mostrar o Curitiba no Maraca campeão. Ô, Charlie, pai. Meu amigo Charlie Brown, pai. Meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown. Meu amigo Charlie Brown. Meu amigo Charlie Brown. Quem gostou, bate palma aí, rapaziada. Nossa. Conversinho e tudo para os campeões aqui de 85. Muito bacana, Alex. Bom, o Gil já deu aquela introdução na semifinal, que eu acho que a semifinal e a final ficaram para a história, né? A final, acho que pela primeira e única vez, acredito, o Campeonato Brasileiro foi decidido somente em um jogo, né? Que foi contra o Bangu. Mas as semifinais
Chegaram Curitiba e Atlético Mineiro, né? André, você lembra o ataque do Atlético Mineiro? Lembro, um ataque Bem, né? Lembro, um ataque rápido, né? Jogador. O Top falou que você nunca vai esquecer, Dudu. O ataque era o Sérgio Araújo, né? Jogava pelo lado direito. O Dida tem um pôster dele na casa dele, até hoje. O grande Reinaldo, né? Seleção brasileira, tudo. Ele só faltava um pouco de habilidade para ele, mas e o era Edivaldo, um bom centroavante. Edivaldo também era um grande ponta esquerda. E na sequência, na Copa de 86, ele foi para a Copa do Mundo, né? Então... O Gil me falou em off aqui que você operou o joelho por causa do Edivaldo. Eu diria, é verdade ou não? Serginho, eu diria para você, eu concordo com o Gil. Eu concordo com o Gil, vou explicar. Um dos jogos mais importantes para a gente, na minha opinião, foi contra o Atlético Mineiro. Porque quando você pegou ali o semifinalista do Campeonato Brasileiro, você pega de um lado o Bangu contra o Brasil de Pelotas, né? Mas o Brasil de Pelotas, para chegar também na semifinal, passou no pelo grupo Flamengo, dele, né? Tinha o Flamengo. Né? No grupo do Bangu, ele passou... Não, desculpa, tinha o Brasil de Pelotas, no grupo do Bangu tinha Vasco e Inter. Quer dizer, quando você pega ali os 4 semifinalistas, o azarão... Quem seria o azarão ali? O favorito. O favorito era o Atlético Mineiro. O Curitiba, quando foi jogar com o Atlético Mineiro, ele entrou como um azarão. Quando eu disse médio, não que eu me sinto médio, entendeu? De maneira nenhuma. Quando eu entro no Couto Pereira e vejo o Couto Pereira com a arquibancada, o torcedor saindo pelo ladrão, os jogadores do Curitiba se tornavam gigantes. Essa era a diferença. Por isso que eu, toda vez que eu recordo desse jogo, eu vejo a importância que foi a torcida do Curitiba, porque quando chegou o Atlético Mineiro aqui, se sentindo que realmente era o favorito, quando ele entrou no Couto Pereira e olhou para o lado, olhou para os cantos, estava tudo lotado, os caras falaram, gente, nós temos que respeitar esse time do Curitiba, porque esse time do Curitiba tem uma grande torcida. E aí, quando você tem um estádio cheio, você fica incansável. Porque o meio-campo do Atlético Mineiro era Elzo, Paulo Isidoro e Everton. Era um meio-campo de respeito de seleção brasileira. A defesa deles tinha nada mais, nada menos do que o Nelinho, Luizinho, Oliveira, que era da seleção do Uruguai, e mais o lateral esquerdo, que eu não me recordo o nome, o João Luiz. Grande jogador também. Então, acho que o marco nosso, o maior jogo, o melhor jogo, o jogo que a gente se comprometeu mesmo, foi essa vitória contra o Atlético Mineiro. Foi um jogo, assim, memorável. Por quê? Eu digo, nesse momento, deixamos ali, né, o Atlético Mineiro, a gente chutou nada mais, nada menos do que 3 bolas na trave, né, Gil? O Gil, naquele dia, entrou como titular, o Lela não pôde jogar, jogou o Gil. Então, eu diria para você que aquele jogo ali, para mim, na minha opinião, foi o que realmente... Foi o jogo do título, né? Foi o que marcou mais e foi aonde o Curitiba, se você pegasse qualquer jogador do Curitiba naquele jogo contra o Atlético Mineiro, o cara, você olhava assim e você fala, gente, todos aqui tiveram uma performance fantástica. Aí, mais uma vez, entra o papel do nosso treinador. O seu Enio sempre foi um mestre do vestiário. O seu Enio, quando não tinha nada que falar, ele dizia o seguinte, é com vocês. O seu Enio era o tipo de um treinador que vocês ganharam. Na época, eu lembro muito, nós ganhávamos os jogos, o seu Enio não ficava no vestiário. O seu Enio era o primeiro treinador a sair e deixava realmente os jogadores comemorarem as vitórias. E quando nós perdíamos, estava ele lá. Era o primeiro a dar entrevista. Por quê? Não é com todo o grupo que você pode fazer isso também. Com o grupo de 85, você podia fazer isso. Então, eu acho que aquele grupo nosso de 85 foi importante, aquela parada, como eu disse, assim, da primeira fase do campeonato. Tivemos 2 meses de parada, onde preparamos a equipe taticamente, fisicamente, psicologicamente, né? E o resultado vieram em função de que os jogadores se comprometeram e acreditaram que era possível ganhar o título. E, Gil, você pegou aquela bola, bateu o escanteio... Tá na memória ainda? Como é que... Não tem como sair, né, Sérgio? Acho que até o toque da bola no pé. Né? Até a forma como eu bati na bola, sensação, a gente, né? Às vezes, até dormindo, se sonha.
Porque foi uma coisa que nós eu já tinha cabeçado uma bola na trave, o Edson chutado uma bola na trave, o Índio mais uma bola, e nós dependíamos de um gol. Então, foi uma hora que eu fui bater o escanteio e eu sabia, nós trabalhávamos com o Edson no primeiro pau, principalmente pela estatura dele. Então, a gente já falou, Edson no primeiro pau, bola no primeiro pau para ele desviar, para alguém fazer. E ele foi muito feliz, desviou e o Heraldo acabou fazendo o gol que nos deu praticamente a classificação, né? Mas foi um jogo que você fala o André, nesse jogo, ele apoiou, ele trabalhou, ele teve lá na frente. Então, nós encurralamos o Atlético Mineiro em casa. Tinha um time que eram 2 jogadores que jogavam pelas pontas do Atlético Mineiro, que depois eu fui para o Cruzeiro e eu disputei a melhor, com eles sendo o melhor jogador, eu pelo Cruzeiro e eles pelo Atlético Mineiro. Então, eram jogadores que nós não deixamos jogar em Curitiba. Eles jogaram em Belo Horizonte, mas nós neutralizamos também, porque se nós não tivéssemos feito isso, nós teríamos perdido o jogo lá. Então, ficou o 0-0. E o jogo daqui 1-0 nos deu, acho que, o passo principal rumo ao título. Eu concordo plenamente, né? Sérgio, só um minutinho. E eu acho que naquele momento, após a nossa vitória contra o Atlético Mineiro, de repente parou e falou, opa, nós temos que respeitar um pouco o jogo, a equipe do Curitiba. Porque quando nós fomos jogar lá contra o Atlético Mineiro, a dificuldade foi enorme. Mas como nós já tínhamos encurralado o Atlético Mineiro aqui, eu diria para você, sem medo de errar, a gente deu uma lição de futebol aqui no Atlético Mineiro, a gente foi para o Mineirão, com certeza, pelo fato da gente ter jogado muito bem aqui no Couto Pereira, lá nos ajudou também, porque eles nos respeitaram pela partida que nós fizemos aqui no Couto Pereira. Eu diria que o Curitiba jogou sem medo contra o Atlético Mineiro. E teve performance de alguns jogadores que se sobressaíram no jogo de lá. Mas o Curitiba criou, dentro do Curitiba, ele criou corpo. Ele foi sem medo. Eu também concordo com o que o André disse. Eu até ia perguntar para o Dido a situação em relação a essa questão do jogo de volta lá. Por maior sufoco que tenha sido, eu assisti o jogo pela televisão, vi o primeiro do Couto Pereira na arquibancada e o segundo pela televisão. Tava um sufoco danado, mas a gente nunca não viu em nenhum momento o time perder a cabeça, assim, de se desesperar. Quando veio lá, o Rafael pegou, fez umas defesas meio milagrosas lá, algumas. Mas o time estava consciente do que estava fazendo e que poderia fazer. Né? Acho que ele perdeu o controle. Né? Eu acho assim que o nosso time tinha essa maturidade, né? Primeiro pelas dificuldades que a gente tinha passado, e nesse jogo, né, específico, foi uma pressão danada, mas a gente não mudava a maneira de jogar, né? O seu Enio, né, repetidas vezes a gente está falando dele aí, mas ele tinha essa característica de deixar a gente muito bem posicionado. E cada um sabia fazer muito bem a função, né? A sua função, sem fugir das características. E nesse jogo, até tem uma história engraçada que depois, em 86, eu tive a felicidade de participar da seleção brasileira, né? Na preparação da Copa do Mundo do México. E estava o Elzo, o Edivaldo, né? Depois tive a felicidade de jogar junto com o Everton também no Corinthians. E eles diziam isso. Eu falei, pô, mas o time de vocês era muito chato. A gente não conseguia jogar. Pô, até hoje eles não acreditavam. Né? Depois, né, isso comentando, a gente não acreditava que a gente não conseguiu ganhar de vocês. Primeiro que... E o André lembrou muito bem, né? Aqui em Curitiba a gente deu uma lição de... foi um jogo perfeito, né? A gente venceu de 1-0, teve várias oportunidades para fazer mais de um gol. E lá, por mais que eles tentaram de um lado do outro, com o Edivaldo, com... Lá eles não botaram 3 bolas na trave. Não. Nós aqui com o Edivaldo, colocamos. com o pontinha direita lá, meu Deus do céu. O Sérgio Araújo, pô, uma correria do caramba, mas e daí? Ele era um pouco lento, mas era um bom devagar, jogador, né? Pô, mas aí que entra, né? Um time né, que se entregava. Foi o que aconteceu. Foi sufoco? Foi, mas e daí? Não saiu o gol, né? E a gente passou para a final do campeonato, que para nós foi o prêmio, né? Eu acredito que o jogo contra o Atlético Mineiro foi muito mais difícil. Depois dali, quando a gente foi para o Rio de Janeiro, eu falei, não tem como nós perder o título. Eu fiquei com o Edson no quarto, embora a gente ficou um pouco receoso pela maneira como foi criado a situação. Pô, nós vamos jogar só um jogo. Eu gostaria de ter jogado aqui em Curitiba, né? Contra o Bangu.
sem dúvida nenhuma, a gente botava uns 3-0 neles. E aí, Tobi, chegou, tem que decidir o título no Maracanã, cheio, lotado, o Maracanã velho ainda, que cabia 100 mil pessoas, como estava aquele dia. E aí? Tremia as pernas? Como é que tava? Ou tava tranquilão, assim, para entrar em campo? Não, tranquilo não, né? Mas ciente, né? Como foi dito aqui, tínhamos a convicção, né? Tinha a certeza, a maneira de jogar, tinha o controle da situação, mesmo sabendo que o bicho ia pegar como realmente pegou. Então, os jogadores, cada um tinha a sua função, né? E para cumprir obrigações que foram determinadas, né? E antes do jogo, aquele sufoco, aquele desespero, o estádio cada vez enchendo mais, apesar de que a gente ia ter passado por vários estádios lotados, pressões e mais pressões, mas sempre é a primeira vez, né? Você tem que encarar, né? Então, tínhamos ali mais um desafio ali para conquistar. Tínhamos já garantido vaga na Libertadores, né? Que era a primeira participação de um time paranaense na Libertadores, mas o bom mesmo seria o título. Então, nós fomos para dentro do Bangu, fomos com bastante cuidado, determinação, fizemos o primeiro gol, né? E foi aquilo que nós não esperávamos ter tomado o gol de empate do Bangu, mas nós fomos para lá com bastante confiança, porque o jogo do Atlético Mineiro nos deu isso, né? Respeitamos, cuidado para não passar do limite, não fugir daquilo que o Soene pediu, que pedia, e com bastante cuidado, bastante respeito, mas bastante tranquilo, bastante responsável e sobre aquilo que a gente íamos fazer dentro do campo. E fizemos, conseguimos, não da maneira que queríamos, eu achei que nós poderíamos ter ganho do Bangu no tempo normal, mas fomos lá para 2 horas de espera, né? Nós começamos na quarta, né? Fomos até quinta-feira, atrás do título, mas valeu a pena. Sacrifício, alegria e essa conquista maravilhosa que nós conseguimos. Foi assim para acabar no 1º de agosto, para que hoje, que é 1º de agosto, a gente poder fazer esse programa. Por isso que demorou tanto. Exatamente, tudo combinado. Aí foi para os pênaltis, né? Daí, pô, Alex, 40 não, foi na prorrogação, né? Você entrou na prorrogação, ó. 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, o treinador olha e fala assim, ó, nós vamos pros pênaltis, cara. Ixi. Entra lá e você passa. Só foi isso pra você, né, Mama? Tem certeza disso? Foi por aí, né? Você entrou bem no final, né? Ou no final do jogo, eu não me recordo agora. Eu já... Faltava acho que 2 minutos, né? Porque... Da prorrogação. Exato. Estava no final do jogo da prorrogação. E... Aí eu olhou pro senhor e falou, é essa? Tem certeza disso? Pois vai saber que esse homem estava pensando, né? Então... A gente... É que estava todo mundo ligado no jogo, né, Sérgio? Sim. Então, aquela... uma certa tensão, porque não podia nem tomar, né? Para não poder perder. Então, estava segurando tudo. Ele virou para o lado e disse, vamos, alemão. Ele chamou o Marco Aurélio e me chamou. Vamos, alemão. Olhei para o homem assim, vamos. E eu já estava tirando a caneleira, porque faltava 2 minutos. Lembro tão bem. Puxei a minha caneleira, fui, assinei e a bola não saía, cara. Vou sair do banco, achei que chegar aqui, agora não vou entrar, né? Mas você treinou bem a semana os pênaltis? Como é? Na segunda-feira, o pessoal até foi gravar. Não sei se vocês lembram, né? Tinha um cara da Rede Manchete atrás do gol e filmando tudo. E já se surpreenderam por estar treinando segunda-feira, ter jogado domingo, lógico. Treinou mais aqueles que não jogaram, eu não joguei. E o pessoal fez um racha ali e nós treinamos um pouco o professor. E o senhor nos chamou, vamos todo mundo treinar pênalti. Mas não, vamos todo mundo treinar pênalti. Até parece que o homem já sabia, né? Então, e eu sempre batia assim forte, né? Eu terminava o treino, a gente às vezes, aqui em Curitiba, fazia chute a gol, essa coisa toda, né? Ia para os pênaltis sempre batendo forte. E não ia... em cima da hora, resolver trocar de canto, né? Não vou colocar, pelo amor de Deus, tá louco, faço aquilo lá, acho que dá um troço. Então, assim, quando tinha pênalti nos jogos, ninguém não ia na bola, porque sabia que o índio batendo era gol sempre, batia muito bem. Nunca vi um cara tão frio para bater pênalti. E, então... começamos a treinar, todos nós treinamos, né? E eu sempre arrumando, né? Até às vezes o Rafael, o Jairo gritavam, né? Porra,
Começa a dar porrada aí, disse, mas bato assim, não vou mudar. Né? A Caxias também acho que, né? Sempre... A gente não sabia colocar, só queria dar porrada. Grossura, já pancada mesmo. Mas olha, vamos... O importante é a bola bater lá dentro da rede, né? Vamos acertar o gol, né? Então, no jogo, daí o senhor nos chamou, nós entramos, o Marco Aurélio, parece que teve uma coincidência, assim, o Marco Aurélio pegou a bola, tocou para mim, e acho que não sei se eu lancei para o Índio ou o Edson, não sei. E acabou o jogo. Aí, vamos se arrumar ali, tudo, descansar um pouquinho, tomar uma água, tudo, né? E vamos para os pênaltis. E só que o senhor Enio foi fazendo a relação, acho que estava ele e o Frega, se não me engano, começaram a relacionar, né? E foi, ó, vai bater Índio, vá. Não, vou para os pênaltis também, né? Só que começou Bangu, Curitiba, Bangu, e nós ali, né? Gol, todo mundo alegre. Puta, quando eu vi 5-4 para os homens. Faltava um para bater. Tranquilo para bater, né? 5-4, um momento interessante, né? Olha... Quantos metros tem do meio campo até lá na área aí? Parece que... Sérgio, parece que vai indo em direção à bola e... Sabe, a trave vai indo mais para longe, né? Ali, até hoje dá cãibra. Até hoje, nossa, só de lembrar, cara, eu fico assim... E, né, que nem eu falei... O gol encolheu e o goleiro cresceu, né? E era um baita de um goleiro, né? O Gilmar era um goleiro. Goleiraço. Então, eu já vim, quando eu peguei a bola, o Romualdo, né? Falou, Vavá, boa sorte. Eu disse, obrigado. Arrumei tudo, disse, vou bater. E eu sempre batia daquele jeito, né? Ou no meio ou no canto, né? Se eu fosse trocar, Deus o livre, podia estar para fora ali, nós ia tudo embora a pé de lá do Rio de Janeiro. Então eu disse, eu tenho que acertar o gol, né? Eu vou ter que... Aí quando eu arrumei, bati, e que nem eu falo, acho que eles gravaram, né? Tanto é que não sei se foi segundo ou terço que a gente foi na Manchete, ver o tape, fomos ver o... Não, acho que foi na terça. Quarta, eu acho que não quis sair do hotel. Aí nós fomos na Rede Manchete, eles tinham... vamos ver lá o Brasil de Pelotas e Bangu. Aí quando terminou o primeiro tempo, o senhor não, vamos embora, que tá louco perder para esse time aí. Os caras ficaram loucos, né? Então, né, a gente via... Por isso que a gente viu no Silênio uma confiança, né? A gente depositava tudo. Era o paizão nosso. E daí, batendo o pênalti... Depois, vendo em casa, né? No dia seguinte, a gente não viu nada. Vendo em casa, deu para ver que o Gilmar ele se joga antes no canto direito dele, né? E eu batia. Então, olha, acho que nem o Gil falou, como ele bateu na bola no escanteio lá, eu também. Eu sei que eu bati e ela... Tem gente hoje que fala, pô, você bateu mal pra caramba e deu no meio do gol. Eu disse, bom, pênalti bem batido é gol, né? Daí, como eu falei, tem mais, ele ficou com medo que ele se jogou para lá, eu bati no meio. Né? Então... Ele falou o quê? Eu vou ficar aqui? Eu não. Né? Então, por Deus, a gente... Só que eu lembro, eu não estava assim, tremendo com medo de errar. Eu tinha que fazer o gol, gente. Né? E se você... Como o Marco Aurélio também entrou e bateu, eu entrei e bati... A confiança do treinador. Então, parece que isso ali... E nós estávamos também lá, tudo no meio de campo, tudo abraçado, tudo... Tá todo mundo fechado ali e parece que até mesmo indo para o pênalti, parece que o Bangu já achava que estava, né? Então, foi muito bom, essa lembrança eu tenho videocassete em CD, tenho que guardar isso aí para mostrar para o meu filho, meu neto, minha filha, minha família, né? Outra dessa, pode ser que aconteça, tomara que aconteça, a gente sempre torce, né? Mas acho que igual a nossa vai ser difícil. Agora, bom, daí depois do 5-5, o Ado foi lá e meteu para fora, né? E aí foi o Gomes. Fazer uma pergunta e vou deixar no ar aqui quem quiser responder e explicar para o torcedor, né? A hora que a bola do Gomes bateu na rede, qual foi a emoção? Qual foi o sentimento naquele momento? Quem de vocês vai? Eu posso falar porque foi uma situação... que nós já sabíamos que nós íamos ser campeões. Porque isso já saiu lá da segunda-feira de Belo Horizonte. Porque naquela época viajavam-se os 11 que jogavam e mais 5 atletas. Quando nós passamos pelo Atlético Mineiro, o seu Enio mandou os outros atletas de Curitiba embarcar para o Rio de Janeiro.
E algumas passagens acho que ele pagou do bolso. Que ficaram alguns atletas que tinham já participado de alguns jogos, ele mandou embarcar para o Rio de Janeiro. Não que fosse ficar no banco, nada. Porque ele tinha uma convicção do que ia acontecer. E aconteceu realmente o que ele previu, que a gente ia ser campeão. Claro, na hora que o Gomes bateu, foi uma euforia que eu acho que eu só fui sentir quando o meu primeiro filho nasceu depois. Uma coisa assim, imemorável. Então, foi uma coisa que a gente já estava definido no nosso subconsciente, porque tinha uma pessoa que já tinha colocado isso para nós, que nós íamos ser campeões. Então, eu acho que eu tenho só ressaltar as palavras do Vavá em relação ao seu Enio, e dizendo que ele já sabia o que iria acontecer. Essa aí, ó, esse é um momento de emoção pura, né? De você conquistar um título dessa grandeza, dessa magnitude, né? Não tem explicação, e nós que estávamos lá de cá da telinha, né? Na madrugada, já ligados ali, realmente todo torcedor coxa branca. Aí só foi festa, né, Dida? E a festa foi de uma semana. Né? A gente foi sentir realmente o tamanho da conquista quando a gente chegou em Curitiba, né? Claro que a gente está envolvido com o jogo, né? A gente está concentrado em jogar, então você não tem muita noção do que realmente aconteceu, né? Mas quando a gente chegou no aeroporto e viu a quantidade de pessoas, né? De pessoas ali esperando a gente, né? Quando a gente desceu do avião e subiu no caminhão de bombeiro, e toda aquela trajetória do aeroporto até o Couto Pereira, ali a gente começou a ter a noção do que era ter sido campeão brasileiro, né? A gente via a alegria dos torcedores estampado no rosto. E eu acho que quem nunca foi campeão não tem nem noção do que é isso, né? E a gente teve essa felicidade de dar essa alegria. Eu encontro hoje muita gente aí da nossa geração, que eles falam, puxa, você não sabe a alegria que vocês deram para a gente naquele dia, nessa conquista, né? Por isso que a gente está falando isso até hoje, né? 30 anos depois, né? Eu era um garoto, tinha 19 anos, meu primeiro campeonato brasileiro, ainda estava, né, começando, mas sem dúvida nenhuma o título brasileiro fez com que eu aparecesse para o futebol, né? Depois disso tive outras conquistas, mas não tão grande como foi essa, né? Eu agradeço ao Curitiba, agradeço a todos os jogadores, né, a gente era uma família. Rafael, fantástico, cozinheiro, né? Enchia o saco, mas a gente sabia. O Caxias falou um negócio muito legal no começo. Ele falou: o nosso grupo era tão unido que a gente sabia respeitar as diferenças. O Rafael era chato demais, é até hoje. Né? Mas, poxa, a gente sabia entender ele, né? Nós conseguimos entender. Quem deve ter sofrido muito o Gerson, que nós esquecemos do Gerson. Falar do Gerson. Poxa. O Jairão, Jairão é o bonachão por tudo, né? Agora, aguentar o Rafael, os três treinavam juntos. Mas aí o Gerson sofreu pra caramba. Como você ia falar? Não tinha como, né? Então, Andrezinho, fantástico, aquela raça, né? Pô, Tobzinho, pelo amor de Deus, passeava em campo, né? Marildo, com aquela truculência dele. Mas, Lambarizinho vai te pegar. Dida, pode ir que aqui... Deixa o Lambarizinho que eu pego. O Vavá, quando entrava, dava conta do recado. Né? Gilzinho, cara importante pra caramba, jogos importantes, Caxias entrou, né? lá em Minas, todo mundo, cara, todo mundo. Então, assim, o valor de todo mundo, Vicente, né? Poxa, Zé Carlos, Heraldo, um monstro, né? Paulinho, Marco Aurélio. Nossa, Marco Aurélio é o cara mais palhaço que eu já vi até hoje. Ele e o Almirzinho, os dois velhos. Os velhos só ficavam arrumando coisa para tirar sarro dos outros. O Rafael, coitado, se ferrava com eles, né? Então, poxa, era um grupo... Não tinha. Só lembrando... A experiência que eu tive foi fantástica. E por isso que nós merecemos, e esse título foi merecido, e não tinha como sair das nossas mãos. Só lembrando, né, a jogada que o Gil fez lá contra o Cruzeiro, né, driblou dois e calculou que alguém estava entrando lá do lado esquerdo, que eu acho que o Gil não viu, não sei se o Gil viu o Paulinho entrando. Era o seguinte, era 11 em campo, 5 no banco e só trocava 2. Hoje
tem 20 no banco, 11 no campo, mais 11 no banco, 22. E troca 3, certo? Então, veja quantas opções o treinador tem a mais no banco de reserva hoje do que tinha antes. Como ficou mais fácil para o cara jogar. Ou, não sei, Serginho, você que é um bom comentarista, eu acho que complicou mais os caras. Era melhor 11 com 5 no banco. Menos coisa para pensar, melhor, né? Serginho, quando o Dida falou do Marco Aurélio e do Almir, que eles eram impossíveis mesmo. Eu lembro de um fato que aconteceu ali no Beco do Sossego, porque nós concentrávamos ali no Beco do Sossego. E no nosso quarto ficava eu, o Rafael, o Marco Aurélio e o Almir. Aí teve uma noite que nós estávamos concentrados e o banheiro nosso não era no quarto. Nós tínhamos que sair no corredor, aí encarava o corredor para ir no banheiro. Aí os caras querendo aprontar uma para o Rafael. Aí os caras não dormiram, aí quando era 1h da manhã, o Rafael foi no banheiro. Os caras foram lá, tiraram o estrado da cama, né? E ficou todo mundo com a cabecinha, com o cobertorzinho na cabecinha, só esperando o tombo, né? Aí o Rafael chegou todo faceirinho, sentou na cama, foi cabeça lá para baixo e as pernas para cima. Aí falaram assim, botaram a culpa em mim ainda. Foi o André que fez isso, o Rafael veio para cima de mim para me dar umas pancadas, tudo é brincadeira, né? Era 2h da manhã para você ver como é que era o nosso grupo, a gente dando risada, sabendo que ia ter um jogo importante no outro dia, mas o clima era esse, não era maravilhoso. É verdade, só podia ser campeão, né? Bom, gente, infelizmente o tempo vai acabando, a gente tem que encerrar, senão a gente ficava uma semana aqui conversando, né? E para encerrar a música, né? Vamos botar em ritmo de samba o hino do Francis Knight, que era para estar aqui presente com a gente, mas infelizmente ele não pôde estar, teve compromisso. Então o Francis Knight e Lombardi Júnior, né, compuseram Isso aí, garoto. esse hino do Curitiba e então vamos acabar o programa. Futebol, samba, alegria do Brasil, vale. gente fina. Serginho, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu agradeço em nome dos meus companheiros aí. E é uma honra homenagear essa rapaziada que conseguiu um feito que é para poucos, né? Tem que comemorar mesmo. E muito. Após 30 anos, ninguém no clube chegou a esse feito e essa rapaziada está de parabéns mesmo e vão ser lembrados por muitos e muitos anos ainda. Vamos que vamos? Beleza, bora lá então. Alô, torcida Coxa Branca, se liga. Aí, que beleza. 1985, Maracanã, Rio de Janeiro. Garotinho. Gomes foi pra bola. É rede. Curitiba campeão brasileiro. Norte a sul está brilhando um Coxa Branca. O Curitiba é campeão do povo. Oh, glorioso, como é bom te ver, Macarrão, campeão de novo. Oh, glorioso, como é bom te ver, campeão de novo. És o vovô, és tradição do Paraná. Desde 1909, meu Verdão, Coxa Branca, tua camisa faz meu coração vibrar. É emoção, Serginho. No alto de tantas glórias, a verde e branca vive sempre a tremular. O meu Verdão é campeão brasileiro. Tá aí, rapaziada aí. É fita azul, é campeão do estrangeiro. Ó, glorioso, gente. Ó, glorioso, como é bom te ver, campeão de novo. Ó, glorioso, como é bom te ver, campeão de novo. É isso aí, futebol, samba, alegria do Brasil. Parabéns, rapaziada. Alô, torcida Coxa Branca. Que espetáculo, rapaziada. Olha, gente, eu só posso agradecer muito a vocês, todos, né? André, Vavá, Caxias, Dida, Tobi, Eliseu, Gil. E em nome da Banda B, a todos os que participaram dessa conquista, né? Vocês 7 hoje representam essa conquista.
Essa estrela que está ostentada ali em cima do escudo do Curitiba foi construída com muito suor, com muito empenho, com muita dedicação, né, com muito brilhantismo por todos vocês. Eu agradeço de coração. Obrigado, rapaziada. E teremos outras comemorações aí pela frente, né? Deixo um grande abraço a todos, né? Já conversamos bastante e Valeu. A Banda B se sente honrada em poder fazer essa homenagem. Então, um grande abraço a todos, gente. E o Batuque de Bamba fica por aqui. Hoje, um dia muito especial, homenageando toda essa galera presente e todos os jogadores, comissão técnica, funcionários, todo mundo que participou dessa conquista do Curitiba em 1985. O Batuque de Bamba aqui na Banda B é para isso, para música, para alegria, para emoção, para falar do futebol. Então é isso aí, galera. Sempre no sabadão aqui da Banda B teremos o Batuque de Bamba e agora aqui na Universal Mix, aqui em Santa Felicidade. 3272-0099. Obrigado a Fabrício e toda a sua equipe. O Batuque de Bamba volta no sabadão que vem. Até lá! Aí, rapaziada. Beleza.